Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Seja você um fantasma ou não, dá o like aqui, segue a gente no canal e roda a vinheta. Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Tudo bem, pessoal? Mais um programa começando e hoje teremos assuntos interessantíssimos para todos os públicos. Quem que tá aqui hoje, Vicky? Hoje nós estamos com ela, Luciana Caldas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vicky. Obrigada, Lê. É um prazer estar aqui com vocês. É porque a gente que agradece. Muito. Ela que é empresária, terapeuta e mentora de mulheres. Muito bom ter te receber aqui, Luciana. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Então, mulherada que assiste a gente, se prepare que hoje o programa está incrível, vai prometer muito, Ale. Muito mesmo. Lu, obrigado, viu, da sua presença. Imagina, eu que agradeço. Lu, eu tenho um prazer incomensurável te receber aqui por toda a história, né? Eu, durante muitos anos, fiz grandes amigos na academia que seu irmão tinha, nós dávamos aula de artes marciais, quer dizer, para mim é um prazer estar aqui. Espero que um dia, Marcelo, o convite está feito, venha falar também dos seus projetos, porque isso é muito bacana. A gente gosta, quando a gente começa o programa, Lu, das pessoas verem quem é a Luciana. Porque, né, a função, os projetos são uma coisa. Quem é a Lu? Mãe, esposa, filha, enfim. Como é que se apresenta para o público? Tá. Então, quem é a Lu, né? Mulher de verdade, como eu costumo dizer, né? De verdade, a vida real da Lu. Eu sou mãe de um casal de adolescentes. Meus pais são incríveis e me trouxeram grandes aprendizados, né, ao longo da minha vida. São os meus primeiros mentores, né? Eu honro muito. Muito legal isso. Tudo que eles me trazem, me proporcionam e os ensinamentos, né? Que hoje vem permeando aí no meu trabalho, de fato. Eu sou uma mulher que é apaixonada pela vida, pela natureza. Falo que eu tenho uma missão maior que, felizmente, une tudo isso, integra tudo isso e me proporciona, né, trabalhar e apoiar outras mulheres no meu trabalho, mas também me apoia, né, no meu dia a dia, na minha vida. Enfim, já passei por vários desafios, né? Ao longo dos anos, a maior parte deles no âmbito dos relacionamentos, e tá aí a nossa conexão se fez a partir disso, né, Lê? Então, e falaremos muito sobre isso hoje. Então, não sei o que mais que vocês querem saber. A gente quer saber muita coisa, Lu. Muita coisa. Tô aqui. Primeira coisa que a gente quer saber. Você sempre foi terapeuta? Não. Não? E o que você fazia antes? Bom, minha primeira formação foi em turismo, lá no ano de 2000, o mesmo ano que eu assumi a administração do Vale do Samurai, que é um imóvel, um espaço de locação por temporada em Santa Isabel, São Paulo, que fica muito pertinho do Aras do meu pai, onde, enfim, ele sempre criou cavalos desde os meus 2 anos de idade. Nossa, que legal. E aí eu entrei, fui aí para esse meio rural, né, como um espaço de locação mesmo, festas, eventos, casamentos, organizei casamentos e fui fazendo estudos no meio disso, porque eu sempre achava que faltava um propósito maior dentro desse trabalho. Tá, eu tenho um espaço, mas como que eu posso trabalhar mais do que só receber, só ser anfitriã? Então, ao longo dos anos, eu fiquei buscando. Então, eu fiz vários cursos, fui para a área de gastronomia, enfim. Organização de eventos, organização de casamentos, né? Quer dizer, você já trabalhou na criação do relacionamento e agora está na solução do relacionamento, é isso? Exato. Casou, é lógico, ela tinha que causar o problema para depois ter a solução. Eu nunca tinha pensado por isso, adorei. Trouxe até mais leveza para o meu trabalho. Vamos pensar nisso. Ela casou e não deu certo. Ela pegou todo mundo pra terapia. Pronto, vem, pode casar aqui, que se você separar, eu dou conta. Tem muitos leads ali, hein? Você tem que olhar, resgata. E aí, nesse meio, casei, tive o meu primeiro filho. Tive a minha segunda filha, né? Eles têm 3 anos de diferença. E nessa primeira infância do João, eu comecei a me encantar pela pedagogia.
E aí, para o universo psicopedagógico, né? Fui olhando para esse âmbito. Foi nessa época que eu descobri o meu TDAH, que a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Aqui ninguém tem, né? Aqui ninguém tem, né? Não, é algo que... Acho que é uma coisa hoje em que... dia, por causa de tela, todo mundo tem, né? É, claro. Mas o meu é o raiz mesmo. Tudo bem. Ah, você descobriu lá atrás. Lá, eu descobri... Antes de existir esse negócio de TDAH, você já sabia que você tinha. Eu já assim, tinha, eu não sabia que eu Não, tinha. então, antes de todo mundo, que cair na boca do povo, né? não, Esse negócio de TDAH agora. Todo mundo tem. Não, eu fiquei sabendo, eu tava com 34, por aí, 34 anos. Ou seja, mais de 10 anos atrás. E aí eu me encantei por essa área e falei, eu acho que tem um caminho aqui para profissional. Vou para a psicopedagogia. A psicopedagoga que me auxiliava, né, com o João e tudo mais... Vem trabalhar, trabalha comigo, posso te supervisionar. Só que eu gosto de tudo certinho, né? Sou super responsável, fui fazer os 3 anos da pedagogia e depois eu me dediquei 2 anos, já morava no litoral de São Paulo e eu vinha um final de semana por mês fazer minhas formações em São Paulo. E aí eu fiz 2 anos, psicopedagogia, neuroeducação, neuroaprendizagem, cognição, psicomotricidade. Trabalhei até 2019 em clínica psicopedagógica com crianças e adolescentes, amava a fase da alfabetização. Então, isso já é o desenvolvimento humano. Que legal. Mas não da forma como eu trabalho hoje, que é o autoconhecimento. Nessa fase, eu percebia que as crianças vinham para mim na clínica e na semana seguinte, quando eles voltavam, às vezes regredia algumas coisas que a gente tinha trabalhado, de autoconfiança, né? De atenção. E eu falava, gente, como estão essas mães? A família, né? Mas aí eu, como mãe, eu olhava para a mãe, para a mulher, que normalmente era quem acompanhava a criança, né, para levar, buscar, fazia as reuniões de acompanhamento. E eu comecei a pensar nisso, como eu, já olhando para mim. Então, a mentora começou a nascer aí. O que eu passei na minha vida, né, como mãe, como mulher, e como eu poderia apoiar outras mulheres nisso, e quanto elas precisavam disso. Nisso veio o meu divórcio, e o quanto colocar os filhos em primeiro lugar foi o fator de sucesso para a criação deles. Porque eu e o pai deles, a gente tem um respeito absoluto, a gente coloca sempre eles em primeiro lugar. Que legal. Não tem briga. Isso é muito Isso legal é você muito falar... bom. Porque as pessoas às vezes não entendem a responsabilidade de serem pais. E é bacana isso também que você está falando, porque, de certa forma, a gente... Bom, eu como psicanalista, a gente já conversou muito disso. Quando você vai tratar alguma questão das crianças, você está tratando os pais. Porque as crianças são muitas vezes ou o alter ego ou o sintoma do outro problema. Então é muito legal porque você pegou os dois lados, né? Então você foi primeiro cuidar das crianças e aí depois foi se redirecionando, né? Isso é muito, muito legal. Quando chega uma criança, você percebe ela com alguns comportamentos que os pais chamam atenção e trazem até você, muito provavelmente os pais tiveram esse comportamento ou aprenderam porque é um reflexo, né? Claro, a criança reflete tudo dentro Claro de que casa, ela tem né? a personalidade dela, né? Sim, mas... Mas, Sim. né, a primeira infância. E aí a gente percebe o quanto os nossos problemas, as nossas dores... Então, quando a gente começa a olhar para o adulto, para a adulta, para a mãe que estava ali, o quanto a gente percebe que as dores da infância dessa mulher que não foram curadas estava refletindo na atenção, na falta de atenção, nas questões que a criança estava apresentando. E o quanto ela, curada, poderia ajudar na cura ou na melhora do estado, do comportamento, da aprendizagem em si, mesmo que não tenha um transtorno envolvido, daquela criança. Então, eu me tornei mais responsável, Sim. mais autorresponsável pela minha vida, pelo meu processo, pela minha cura, e também mais responsável como mãe, né? Como ser humano mesmo, das pessoas que se aproximam até a gente. E o que eu acho que é uma mensagem muito legal para quem está nos assistindo em casa é justamente isso, né? Às vezes a pessoa ela tem um trauma, ela tem uma dor, ela tem uma angústia, aí ela separa, enfim, e aí ela fala, não, vou focar nos filhos. Mas enquanto ela não se cura, ela não vai conseguir. Por mais que ela até foque, ela se dedique, o resultado vai ficar muito mais penoso para ela. Que ela tem que curar a ferida que está dentro dela, né? Tem um livro, Lu, não sei se você já leu, um livro que eu acho fantástico. Ele é de origem católica. Chama O Curador Ferido. O autor é Henry Noel. É lindo mesmo. Acho que, salvo engano, é esse a pronúncia. E ele fala muito disso, que pra gente curar, a gente tem que se curar. A gente tem que entender as nossas feridas, né? Então é muito legal esse processo que você... E eu vou pegar o gancho aqui, que a gente já tá falando de cura, de traumas e tudo mais.
Teve, então, um trauma que te levou a seguir aí pra esse lado da terapia? Teve, eu acho que o próprio divórcio, o rompimento da família. Tá. Porque se alguém casa pra separar, já começou errado, né? Exatamente. Perfeito. Ninguém quer Então, fazer isso. ninguém casa pra separar. E eu percebo uma grande... Vou ser um pouco contra-intuitiva aqui. Mas uma grande imaturidade minha no momento do divórcio, no olhar para as questões que estavam acontecendo. Né? Então, eu não me sentia prioridade. Houveram algumas situações, mas que se naquele momento eu tivesse já terapeutizada... Talvez a coisa tivesse acontecido tivesse ido para um outro lado. Eu olho, hoje teria ido para o divórcio, mas talvez de uma outra forma. Tá. Então, o trauma para mim foi esse rompimento. Porque desse divórcio veio o afastamento, ou estar sem os filhos. Foi quem eu sou agora. Foram 14 anos de relação. Então, quem eu sou agora? Quem eu sou de verdade? Porque a gente tá sempre muito perto da outra pessoa, a gente acaba esquecendo, né? E Quem as somos vontades. nós de verdade, as vontades que a gente quer de verdade. E acho que ambos, né? Porque você cria, de certa forma, uma coisa que nos relacionamentos fica claro, é que você cria uma rotina. Claro. Existe uma adaptação. E tem então, aquela falta. eu sou o marido dela, eu sou a esposa dele, então você tem as funções dinâmicas de casa, de filho, e quando você tira isso, a quebra da rotina, muitas pessoas não pensam, mas gera, às vezes, muito mais desconforto do que, às vezes, até a ruptura afetiva. Sim. Porque, geralmente, para perfeito. chegar na ruptura afetiva, isso já estava, de certa forma, ocorrendo. Agora, a rotina, isso que você está falando... Quando você tira a rotina, que eu acho que deve ser o mais E difícil. eu acho que... nem só pra mim. Porque eu falei que eu fui do 8 ao 80 num dia só, eu ia, né? Foi um período que aí eu fui buscar terapia. Tá. Porque até então eu nunca tinha frequentado um consultório psicológico, nunca tinha feito terapia, não tinha um autoconhecimento, né? E pra quem não tinha um autoconhecimento, até que eu fui muito, acho que o meu lado humana, de empatia, E né? querendo ou não, você Me já levou lidava a ali com conciliar. crianças, né? E Já ali tinha, você já tinha aquele eu ia até te tato, perguntar né? isso. Então, você não tinha feito terapia antes? Não tinha feito terapia. Nesse momento do rompimento, eu fui participar de um processo de autoconhecimento que eu falei, a chance de não divorciar vem de eu passar por esse processo. Porque eu também não entendia o que estava acontecendo comigo, que agora, tipo, caiu uma venda nos meus olhos. Né? Caiu uma venda nos meus olhos. eu não tava falei, enxergando? alguém aqui, eu falei, tem algum fantasminha que tirou uma venda e eu tô vendo e não tô mais feliz aqui dentro desse ambiente. E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa e quem pede o divórcio, quem é o primeiro a levantar a mão e falar cadê a porta de saída, eu acho que também gera que leva a culpa também, né? própria O culpa. peso, né? E o peso daquele rompimento, É que a culpa, na verdade, ela é uma dívida consigo mesmo. Então, a culpa é você tá ali, você duelando com você mesma, né? Então, assim, poxa, eu pedi, mas eu queria, eu tô fazendo certo? Então, você fica naquilo. E, às vezes, não se trata disso. Tanto que uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a quebrar paradigmas é que, assim, quando a gente está, sei lá, num momento desse de desenlace, vamos ser mais sutis, não tem competição. Não se trata de ganhar ou perder. Sim. Se trata de resolver da melhor maneira possível. E uma coisa que eu falo sempre, porque, lógico, quando eu atendo casais, inevitavelmente, horas acontece deles desmancharem a relação. Mas o que eu falo sempre é o seguinte, não perca a gratidão. Não. Se você é grato pelo trajeto, independente do trajeto ter sido penoso, seja grato pelo trajeto, fica muito mais fácil. Porque senão entra num embate, né, Lu, que é muito difícil. Total, exatamente. E a gratidão existe. Eu falo e falo abertamente. Vocês têm um ótimo... Escolhi bem o pai. Muito legal, isso é muito legal que você tá falando. Isso é verdade. Significa que não tem conflito, que não tem desavenças, que não tem opiniões diferentes. Não significa, mas a gente... consegue. Até porque se tudo concordasse, estariam juntos. É óbvio. Mais ou menos, né? Porque até quando tá junto, a gente discorda bastante. Mais ou menos, exatamente. Mas vamos contar aqui, fala um pouco pra gente, Lu, sobre a sua metodologia do Heal Your Life, da Heloise Rey. Louise Rey. Louise. Depois que eu participei desse processo, que eu falei, eu vou ficar uma semana, é um curso de autoconhecimento muito profundo, com grande impacto emocional, que você, inclusive, deixa o seu celular, os meus filhos tinham 6 e 3 anos quando eu me divorciei, deixei o celular e mergulhei uma semana.
E eu falei, aqui Você eu vou foi lá, encontrar a resposta. você Foi resolveu. o primeiro, foi o primeiro. Foi depois do divórcio isso? Foi no momento, pedi o divórcio, fui pra essa imersão. Desculpa te interromper. Pediu o divórcio e mas você sumiu. Eu precisava, Foi lá, eu queria me celular. entender. Quero divórcio, sai correndo. Vocês estão de lá. Mas você, por exemplo, esse retiro, você vai atrás de algo assim? Ou a sua terapeuta, alguém te indica e fala, olha, vai lá que vai ser legal. Como é que você como que você chega lá? descobriu Assim? isso? Ai, vamos lá. Uma boa. Tá, uma prima minha tinha participado dessa imersão 10 anos antes. E falou, uma vez você precisa ir. O meu irmão foi, a ex-mulher do meu irmão foi, primo, tia, várias pessoas. Eu ficava com vontade de ir, mas eu não tinha... naquela época, eu não tinha autoconfiança suficiente para ir contra. E aí já dita muita coisa, minha autoestima não era boa, o TDAH faz isso com a gente também, né? Minha autoconfiança, autoestima sempre foi muito baixa. Ninguém sabe, né? Você nunca nem percebeu, ninguém nunca percebia. Mas eu internamente sei. Isso ditou as minhas escolhas, grandes escolhas que eu fiz ao longo da vida. E eu não queria ir contra, meu pai era contra, meu ex-marido era contra, a lavagem cerebral, essas coisas. E eu não fui. Mas naquele momento eu falei assim, vocês precisam me apoiar, porque eu preciso entender e ver se eu volto atrás ou não desse pedido. E eu fui para essa vivência. Na época, o meu irmão falou assim, Lu, eu acho que você não deve ir. Eu falei, por quê? Porque você vai voltar mais firme em seguir com o divórcio do que voltar atrás na decisão. Eu falei, agora já paguei, já vou, né? Agora que eu vou mesmo. Sabendo disso, agora que eu vou. E aí eu comecei a olhar, ouvir a primeira vez sobre criança interior, sobre... Enfim, sobre essa cura, né? É uma integração de espiritualidade e os pais e as feridas e tudo mais. Aí foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Tá. Essa mesma prima que me indicou, depois de alguns anos, foi fazer essa formação lá nos Estados Unidos... Canadá, não, Estados Unidos mesmo, do método Rio Life e veio para o Brasil para trazer essa metodologia, para conduzir workshops e vivências. E aí eu fui. E não consegui ir logo nas primeiras, porque ela fazia em São Paulo e coincidiu com a festa da família da escola, e meus filhos em primeiro lugar, imagina, já tinha olhado para mim, mas meus filhos em primeiro lugar. Quando ela foi conduzir o primeiro retiro desse, o primeiro workshop de 2 dias do método Louise Hay, método Rio Life ou método Louise Hay, foi num lugar de natureza, foi em formato de retiro. Quando eu fui, que eu vivi aquilo, eu falei, eu já sei o que eu quero para o meu espaço. O turismo ligou na hora, né? O Vale do Samurai tem tudo para ser um lugar de cura e transformação. Lindo. Amei e adorei e fui lá sem saber quem era Louise Hay, com o livro que minha mãe tinha me dado, que minha mãe já tinha feito e eu não tinha nem lido. Fui mesmo, fui. Saí de lá apaixonada. Isso foi 2018. Isso acompanhou as minhas decisões de sair da clínica e mergulhar no autoconhecimento. Porque no meio da pandemia, ela se tornou a formadora da metodologia no Brasil. E eu falei, eu vou estar na tua primeira turma. Porque eu vou conduzir essas vivências agora aqui no Vale do Samurai. E aí eu fui, fiz a formação no método. Minha cura, assim, porque só a formação já é um processo terapêutico. Ah, não tenha dúvida. O estudo vai já te abrindo, né? O conteúdo vai entrando, aquilo vai... É uma imersão de 3 dias, é isso? Não, a que eu faço hoje é uma imersão, isso, de sexta a domingo. Tá. Mas a formação para eu ser facilitadora e poder conduzir essas imersões acontece durante uma semana inteira. Ah, tá. O primeiro nível da formação da metodologia. E ali você se trabalha demais. Mais do que eu tinha trabalhado, mas de um jeito muito amoroso. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija aqui, no ar, não tem problema nenhum. Mas assim, a chave é o amor próprio, né? É o amor próprio. Porque eu sei que tem também algumas dinâmicas que é uma integração da meditação, tem outros artifícios muito legais, mas a chave é o amor próprio. A chave é o amor próprio. A chave é o amor próprio. Então, o quanto a Louise Hay levanta essa bandeira do amor incondicional e esse amor começa pelo amor por mim. Então, o quanto eu me amo e me aceito exatamente como sou, mas não é um conformismo. Porque senão você se aceita, eu não vou mudar. Ai, não, é assim mesmo. Me aceitem como eu sou, né? Exatamente. Mas também estamos aqui
Pra Aí entra evoluir no mundo espiritual, né? Que a gente tá aqui Exato. pra evoluir, pra aprender, pra ser humilde. E aí, a Louise ela brincava que ela inaugurou o setor de autoconhecimento nas livrarias, nas bibliotecas, porque ela foi a precursora mesmo, há muitos anos atrás, né? Ela começou os estudos de metafísica, trazendo uma relação entre o que o corpo apresenta, então, o que é uma dor de cabeça, o que um câncer, o que enfim, os sintomas, um acidente até, quebrei o pé. O famoso psicossomático. Exato. O que isso está acontecendo e como isso está relacionado a um padrão de pensamento, na verdade, que por trás do pensamento tem a emoção. E aí ela fala das 4 grandes emoções: culpa, medo, raiva e ressentimento. O quanto esses 4 padrões causam uma mudança, uma alteração Tá. no corpo e nas experiências que você atrai para tua vida, trazendo aquela lei da atração que hoje em dia é tão falada. Agora, né? Lu, esse método é só para as mulheres ou pode ser aplicado também, pessoal? Porque Sim. quem tá assistindo aí, às vezes tem um cara que fala assim, pô, mas eu também tô com essa dificuldade. Ele pode também? Como é que é isso? Não, com certeza. É que eu fui para esse lado do universo feminino, Tá. né? De trabalhar nichou só com ali. mulheres. Eu nichei, mas eu já fiz um retiro para casais, por exemplo, também. Legal. Ai, que É legal. algo que, quem sabe, futuramente não é um projeto que volte. E tem muitos, tem em torno de 200 e pouco hoje. Posso estar enganada na quantidade. Eu acho que já passou disso, porque ela está indo, acho que, para a 12ª turma. Olha que Já legal. passou. Que Hoje eu legal. trabalho como apoio dela em algumas das formações, né? Que ela legal. convida para ser apoio. E tem homens, mulheres. Sem eu vou falar distinção aqui nenhuma. para você que está nos assistindo, se você tem um problema, se o relacionamento tá difícil, antes de decisões abruptas ou para isso, procure alguém como a Lu. É muito legal, porque faz diferença. O ser humano ele precisa desse cuidado, ele precisa entender e compreender o que se passa dentro dele. Quando a gente tem autoestima baixa, né, Lu? É muito legal você falar isso aqui e compartilhar com a gente, porque é uma sensação que dificulta muito a vida da gente. Você se acha incapaz de realizar, então você para de sonhar, porque você fala, não vou alcançar, o sonho está distante, né? Isso mexe, é muito bacana essa sua transformação. Eu acho que o programa é isso, é mostrar como a gente pode sair de um lugar e ascender realmente dentro de nós, né? Exato. E essa aceitação sobre quem eu sou permeia por isso. Né? Então, eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu não, mas eu sou perfeita como eu sou. Sim. Então, tem alguns comportamentos, algumas habilidades que a gente trabalha, a gente evolui, a gente melhora um pouco e vai ali, vai se conhecendo todos os dias, né? Eu acho que o autoconhecimento, a gente não é assim, eu me conheço, acabou. É Não todos cessa, né? os dias, né? Porque tem coisas na vida que a gente nunca passou e a gente não sabe como que a gente vai enfrentar ali aquela questão, né? Então, quando a gente passa, que a gente conhece, e aí se conhecendo, você até tenta evitar algumas questões, não é? Alguns conflitos, algumas coisas. Fala assim, nem vou entrar porque eu já me conheço. Vai dar ruim, né? Então, eu acho que é muito isso, né? A gente vai se conhecendo todos os dias, um pouquinho de cada vez. Muito a gente legal. sempre se surpreende com a gente mesmo em algumas situações. Com certeza. E Lu, você gosta mais de trabalhar com as mulheres do que com os homens? Mas é Por muito... uma identificação. Mas isso aí não precisa nem conversar, né? Porque é óbvio, né? Mulher... Não é muito mais fácil. Homens, por favor. Talvez seja mais fácil. Deixa nos comentários a resposta dela. Homem é mais prático. Eu trabalho bastante com masculino no meu negócio, tá? E eu tô brincando, obviamente, que eu adoro os homens e as mulheres e tudo, enfim. Mas o homem é mais prático, né? Eu vejo que, assim, o homem é papum. Tipo, ele quer resolver o problema ali na hora, acabou, tchau. Que mais? Onde eu assino? O que vamos fazer? Tal, acabou. E a mulher é mais profunda. Ela sente. Né? Ela sente. Mas eu acho ótimo Ela essa quer diferença. viver, ela quer... E eu acho que os homens têm que entender isso. Porque tem homem querendo ocupar um lugar que não é dele, a mulher querendo ocupar um lugar que não é dela. E aí fica aqueles relacionamentos totalmente desarmonizados. Um competindo com o outro e Isso que mesmo. ninguém preenche nada de função, né? É isso mesmo. Mas é justamente por isso mesmo, por essa praticidade, talvez... Porque eu também, particularmente, eu acabo atendendo muito mais mulher. E eu gosto mais, o trajeto é muito mais agradável
por conta dessa profundidade, por das causa da emoções. profundidade, tá vendo? Como vocês são terapeutas, a mulher, ela se afunda, ela abre o coração, ela fala de tudo e não sei o quê, não é? É isso mesmo, é O diferente. homem, ele não gosta de falar muito, né? Mas Não, assim, ele até- fechado. Ele até vai, né? Mas ele Até tem uns parece que ele se tá preso abrem. na imagem, né? Isso Eu não posso Pra você falar tá aqui que pra eu isso, tenho, né? sabe, que eu tenho um lado aqui que é um pouco, sei lá, não é inferior que a palavra, mas que ele é mais sentimental. Fragilizado, não pode É ser fragilizado, fragilizado, essa palavra, exatamente. fragilizado. Ele não pode falar que ele é frágil, né? Então tem isso, não é? Olha, nem sou terapeuta. Romper as barreiras é muito já difícil. tem feeling. Isso chama feeling. Eu tenho feeling. Você tá com o pezinho lá. Ó, você é terapeuta. Fala isso, pelo Imagina. amor de Deus. Ou uma mãozinha lá, ó. Imagina eu terapeuta, gente. Não ia dar certo, não. Não ia. Continua na arquitetura. Fala, Lu. Não dá corda pra ela, pelo amor de Deus. Vamos. Eu acho que o homem, ele tem uma armadura que é difícil de romper. Isso. Porque ele foi ensinado, né, que o homem... Isso, não pode chorar. Não pode chorar. Isso, não pode chorar. Tem que ser forte, tem que ser firme, tem que proteger. Como ele vai mostrar que ele tá precisando de ajuda? É. Então, assim, que confunde-se muito, né, a sensibilidade com a fragilidade. E o homem pode ser sensível, pode ser aberto, sem perder a força. proteção. Exato. Aliás, a força está em ser vulnerável, em se colocar vulnerável. Eu vejo força nisso, pelo menos. E apesar né? de continuar E apesar de fazendo o que é continuar. necessário. Claro. Tem um documentário muito legal, eu não sei se ainda está disponível nas plataformas, que chama How Masculine Living. É um documentário maravilhoso que fala, ele é americano, como é que os homens vão sendo forjados e o peso que ele vai carregando sem perceber. Só que assim, alguns atingem, outros não. E os que não atingem, o cara carrega uma frustração gigante, porque foi criado uma expectativa em cima dele, né? É, infelizmente, né? Infelizmente tem muito disso. Agora, Lu, me conta, eu sei que a sua terapia é muito diferente, não é uma terapia qualquer. E ela envolve a natureza, não é? Exato. Gente, a Luciana, ela trabalha com cavalos, a terapia dela integra a natureza, tem junto os cavalos. Eu achei isso super legal. Eu sou uma amante dos cavalos, eu amo de paixão. Eu falei aqui nos bastidores que o meu sonho é ter um aras. E Mentira, ela vou queria ter. um pônei. Não, Agora eu ela vou mudou ter. pra ficar mais bonita Eu no vou público. ter o aras, com certeza. E aí, conta pra gente, da onde surgiu isso? Como que você integrou? Já existia isso? Da onde? Você falou a palavra certa, integração. Então, como lá atrás eu sempre queria um propósito maior para o Vale do Samurai, um valor que eu carrego muito forte é família. E meu pai, quando eu comecei o programa, né, homenageando eles, mas fazendo um reconhecimento sobre o legado que ele e minha mãe me trazem, né? Então, eu cresci no meio dos cavalos, é um legado que fica, e eu sempre tive muito medo dos cavalos. E aqui entra o porquê que eu integrei. Gente, que loucura. Você posso dar um passinho Claro, antes? claro. Pro momento de Claro, hoje? o negócio é seu aqui. Porque vai. eu acho que isso é bem bacana e pode até ajudar outras pessoas e até homens, porque tem muito homem que tem medo de andar a cavalo, que nunca se colocou nisso. Mas quando eu tinha lá 13, 14 anos, eu caí do cavalo. Era um cavalo novo, enfim, e acabei caindo. Não aconteceu nada comigo, só um grande trauma que ficou. E aí o cavalo começava a chegar perto de mim, eu saía correndo e eu me afastei. Nessa época, adolescente rebelde, né? Eu acompanhava meu pai nas exposições, nos leilões, eu gostava de tudo isso. Eu continuei acompanhando, mas eu fui meio que me desconectando disso por conta dessa queda, desse trauma. E aí eu rompi. Apesar de sempre conviver, sempre estar lá, sempre amar, sempre achar lindo. Mas sabe aquele amor meio platônico? Aí deixa ele lá que eu fico aqui. Não vou me aproximar. Aos poucos eu voltei a montar. Como? Gente, era ridículo. Eu tenho até uma foto que eu tô pra postar. Daqueles cavalinhos que fica lá na farmácia. Primeiro ela foi lá. Ficha o cavalo dela. Não, gente, Ficha. E eu já caí de pônei, viu? Se o Marcelo Não estiver vendo isso acredito. daqui, ele vai estar rindo. Já deve ter até... Aí você subiu no pônei. Isso ele já não colocou no comentário, porque eu já caí do pônei quando eu era pequenininha. Tem uma foto eu caindo, chorando, estatelada, mas isso não me parou. Isso eu continuei, porque o pônei é baixo, né? Eu caí do mais alto. Mas porque sonha alto. A gente sonha alto, exato. Olha eu com aras aqui. Mas Vai sonhar baixo Te pra quê? apoio. Mas vou falar, a gente tem a chance de sonhar baixo e alto. Não custa. Então sonha alto, cara. Ó,
Tem até Mano. cavalos pro seu Aras. A hora que você precisar dos cavalos... Eu já falei pro meu marido que eu vou vai comprar um construir. cavalo. Eu falei assim, eu vou comprar um cavalo. Ele falou, onde você vai enfiar o cavalo? Você vai construir... Ele vai estar aqui em casa, sei lá. A gente arruma um espaço pra ele. Você vai construir o Aras, aí você vai procurar que lá vai ter um cavalo. Não, eu pra quero você. conhecer o seu Aras. Vamos lá. Mas, enfim, aí eu montava com meu pai puxando e eu em cima, trabalhando, né? Ali, o medo e tudo bem, mas sempre dentro desse ambiente controlado. Soltava a cordinha, eu ia, mas sempre ali, nesse cercadinho, né? Nesse limite mesmo. Até que eu nunca mais tinha ido pra cavalgada nem nada. Até que eu conduzindo um retiro oficial da metodologia Louise Hay, eu acho que era o meu 6º retiro, alguma coisa assim. Eu tinha um videomaker contratado para fazer o registro e ele falou para mim assim, eu vou te desafiar. Eu E vou desafiar. E eu aceito os desafios, né? E aí? Nem sabia como era aqui. Bem, Lu, vou. Eu sou de aceitar desafio. Falei, vamos lá. Ele falou assim, teu pai tem um Aras, a gente vai até lá, é pertinho? Eu falei, é. Porque os retiros eu conduzo no Vale do Samurai, que é bem pertinho do Aras. A gente vai lá, eu quero fazer um vídeo teu, tô aqui na minha cabeça umas ideias. Eu confio, falei, vambora. 7 horas da manhã, no outro dia, estava preparado o cavalo, Netuno. Eu nunca tinha montado nele, mas meu pai separou ele. Eu confio no meu pai, minha zona de segurança. E aí eu fui, montei no cavalo e ele falou assim pra mim, ótimo, agora que a gente fez algumas fotos, sabe, eu quero que você suba lá no alto daquela montanha, naquele pinheiro mais alto. Você vai até lá. De Eu quero cavalo? você lá, de cavalo. E eu falei, eu vou subir, mas eu vou ter que descer. E eu tinha pavor da descida. Pavor. Falei, bom, mas vou fazer uma autoterapia que eu vou Inclina, falar. né? Não, vambora. Pai, fica tranquilo. Ele, filha, pode ir, o cavalo é teu, é manso, é treinado, pode ir, tranquilo. Eu falei, então tá. E fui. Fui trabalhando respiração, já comecei a trabalhar coerência cardíaca, eu nem sabia o que era isso, mas trabalhando lá, respiração e falando comigo mesma, lembrando, né, do chão não passa, se eu cair eu sei rolar, eu fiz judô, né, porque meu pai é família de judoca, Ai, que avô, legal. pai, irmão, eu falei assim, eu vou ter que colocar os ensinamentos em prática aqui se eu cair. E tá tudo certo, subi, desci. Nada aconteceu. Aquele olhar do meu pai orgulhoso da filha. Eu orgulhosa de mim antes de qualquer coisa. E rendeu fotos lindas, vídeos lindos. E ok. Naquele momento eu falei, opa, a minha relação já pode mudar com os cavalos. Nesse momento, se eu não me engano, era setembro. Eu tinha rompido um relacionamento abusivo em junho. Então, eu estava ali naquele auge de querer me reafirmar, de conseguir estabelecer novos limites, essa autoconfiança. Eu estava voltando a me amar, né? Me perdoar das escolhas e de tudo que aconteceu em torno daquilo. Né? A gente fez uma live sobre isso, inclusive falando sobre relacionamentos com narcisistas e... Para quem já viveu, se você já viveu esse tipo de relacionamento, sabe o quanto... E, ó, peça ajuda, porque isso é fundamental. É possível Isso ter foi depois ajuda. do seu divórcio? Depois. Do seu divórcio, Alguns anos depois. Tá. E aí, depois disso, eu fui procurar um curso de mulheres e cavalos para me aproximar. Mas, assim, é um curso que trabalha... liderança, você na frente do cavalo, até limpar o casco do cavalo, escovar. E eu falei, não, vamos lá, voltando para a raiz mesmo, Sim. né? Que foi o curso que eu fiz na Universidade do Cavalo, em Sorocaba. E eu e a minha cunhada, e foi super gostoso esse curso. Ali eu percebi o quanto eu precisava ainda trabalhar outras questões em mim, porque os cavalos me mostraram que faltava eu assumir a hierarquia, né? Quem tá aqui agora, o que eu quero, é isso que eu quero. Então, trabalhar mais a minha comunicação interna para que isso reflita no relacionamento com o outro, e o cavalo é um espelho da alma. Então, o cavalo, ele mostrava a minha ansiedade, o meu medo, o meu coração, ele sente, né? Quando você estava ansiosa, ele estava também. Ele reflete. isso. O cavalo, ele é um animal que ele é presa. Ele não é predador. Então, ele não vai atacar, ele vai se defender. E ele tá ali sempre no momento presente, sempre antenado. Então, você vê que a orelha dele, qualquer barulho, ele já movimenta. Ele está sempre preocupado, né, ali, pastando e tudo mais, mas atento, não é nem preocupado, né? Atento com algo que possa acontecer e que tire ele
da possibilidade de viver o dia seguinte, vamos colocar Tanto assim. que pra medicina é um dos animais mais terapêuticos mesmo que tem. Ele ganha muito com crianças ele é muito também, sensível, né? ele tem uma percepção. Tanto que se a gente for analisar, ele tem o cavalo tem uma história com a humanidade, com o homem, muito mais próxima até do que o cachorro em muitos momentos. Muito, Porque claro, ele com foi certeza. usado de N Antigamente forma. era... E ele habita o Ele era planeta a forma Terra milhares Muito mais, de antes exatamente. que nós, né? Então ele é um ser mais ancestral ainda. E ele tem a questão da frequência cardíaca, né? Que é muito expandida, então conecta muito se você está ali. Então a capacidade que eles têm de permitir de serem objetos de corregulação emocional e permitir com que a gente também entre num processo de autorregulação. Que legal. Então, quando eu dou esse comando para mim mesma, que eu quero me acalmar, que eu quero me autorregular, eles são, eu não quero falar objetos, mas nesse sentido, uma ferramenta, um recurso que amplia isso. Então, eu comecei a perceber essa dinâmica e falei, um dia eu vou conduzir. Eu vou trazer o cavalo, eu quero trazer mulheres para viver isso que eu estou vivendo, agora que eu estou percebendo. Mas que antes eu precisava trabalhar em mim. Nisso, veio para o Brasil Oscar Scarpati, que ele é conhecido como uma referência na Doma Índia, né? Ele é argentino. E ele veio fazer uma vivência no Vale do Samurai, depois em Tatuí. E no Vale do Samurai, ele começou a trazer esse ensinamento. Ele falava muito em ternura. E nessa ocasião, Legal. Tinha nascido uma potrinha que eu falei, pai, essa é minha, para marcar essa minha aproximação. Vou chamar ela de ternura, olha isso. Que legal. E aí, no dia seguinte, o Scarpati esteve lá. Isso foi me dando ferramentas e caminhos, acho que mais que ferramentas, caminhos de estudo, de aprendizagem com isso. Então, eu fui estudar, né, uma terapia que chama Terapia e Aprendizagem com Cavalos. E com isso, eu falei, pronto, né? Antes disso, que eu falei pra você, setembro do ano passado, eu caio do cavalo. Fui participar da cavalgada, depois de 30 anos. Menina, verdade. Caí do cavalo, literalmente. Caiu, mas machucou? Quebrei o braço. Eita! A testa tem uma cicatrizinha aqui. Nunca tinha acontecido de eu quebrar nada. Eita, nós. Caiu. Aí caí. Ah, mas, gente, a gente cai. A gente cai na vida. A gente cai no cavalo. O importante é levantar. O importante é levantar, seguir a vida e vamos embora. Você que fala vamos. de trauma. Que você é... Né? Ele é Gosta de causador falar do próprio trauma. Ele é o que causa o trauma. Aí depois ele vai lá e arruma. Oferta e demanda. Eu concordo, eu acho justo. Oferta e demanda. Ele Então, faz- então igual ela, a gente vai criando Vocês um dois cal. devia ser sócio. A gente aqui. tá bem. Eu acho. Mas você sabe, eu vou te contar uma coisa aqui. Se estiver nos assistindo, porque não tem graça ter um programa desse se você não puder envergonhar um amigo ou outro. Eu acho. Não é? Eu Ai, acho. meu Deus. Fomos lá um vou. dia, o Braz, amigo nosso, que você conhece muito, amigo do seu irmão também. Sei. Fomos um dia no interior de moto e tal, passeio de moto. Vamos andar a cavalo. Ele nunca tinha andado, os outros também não. Eu falei, gente, cavalo não é bem assim, cuidado e tal. Não, mas é tranquilo, como é que vai? Eu falei, mas vamos com calma. É tranquilo, como é que Não. vai? Aí, olharam os cavalos, ele pegou o cavalo maior, era um cavalo truncado. Eu falei, cara, esse cavalo, a gente vai subir um morro, vai descer, um cavalo pesado. Não, mas esse daqui é mais forte, porque, né? Sabe como é que são os halterofilistas, não é verdade? E aí fomos. Resumo, eu indo com o cavalinho lá, peguei o médio, né? Que é Pegou mais fácil. pônei, Pá, pegou pônei. Beleza? Tal, deselegante da sua parte. né, mas mas- é pegar. Aí, fomos chegando. O cavalo deles, lógico, sentia o peso do condutor, travava, né? E um barranco daquele, e os caras tudo enorme gritando, pelo amor de Deus, como é que a gente faz? Como é que a gente volta? Foi um desespero, o passeio inteiro deles, inteiro. Falei, vai. Mas porque é ele bem isso, não né? tá Porque o acostumado, cavalo, é fogo. Você tem que saber, não é tão fácil, senão. Não, e tem uma coisa maior, que é o que eu acho que traz... que virou o foco, na verdade, das vivências que eu conduzo hoje, que é a capacidade de você se manter presente. A presença. Eu caí do cavalo porque eu não estava presente. Naquele momento... Você não tava bateu- prestando atenção, né? Não, a gente estava numa estrada rural. Tinha um carro estacionado e o cara saiu do carro e bateu a porta. O cavalo fez assim só. Ele tomou um susto. Eu caí igual um saco de batata. Pum.
E deu um chacoalhão, você caiu. Caí. Não, eu só percebi que eu tinha caído no chão. Só que por que eu falei do trauma? Que eu percebi que tinha curado, porque na hora que desceram do cavalo, uma amiga do meu pai, querida, me levantou, me sacudiu, falou, olha aí, porque o meu namorado andando pela primeira vez no cavalo, nem pensava de descer do cavalo. Meu pai num cavalo super alto falou, se eu descer agora, né? Não subo de novo. Na ruim e tal, depois ele operou. Ou seja, ninguém desceu do cavalo pra falar essa palavra. Vamos puxando Vamos puxando que ninguém pode descer do cavalo, minha filha. Aqui ninguém vai. Deixa ela estar pelada lá e vamos ver o que a gente resolve. Levanta aí. Desceu uma mulher do cavalo dela, amiga do meu pai. Mas ó, a mulher. Vocês sabem que se vocês quiserem. Uma mulher. O namorado, ele tinha que pular, minha filha. Ele tinha que pular do cavalo. Ele tinha que levantar ali e falar: minha filha, amor da minha vida. Que é isso? O cara fica lá, levanta. Agora, eu acho legal que se vocês estão querendo que o público vá andar de cavalo, vocês estão no caminho contrário. Não tem que andar de cavalo, mas tem que aprender antes a comandar, né? Não é? Comandar. Exatamente. Comandar. Ó, gostou da minha... Comandar. Porque pra você comandar o cavalo, você precisa comandar a si mesmo, em primeiro lugar. E aí tá o foco do trabalho hoje, né? E aí eu percebi que... Por que eu falei do trauma? Porque se eu tivesse condições, eu teria subido no cavalo e continuado a cavalgada, mas eu não tinha, né? Aí o braço lascado. Cabeça sangrando. Ai, gente, ridículo. Uma coisa... Só que depois disso... Tô imaginando a cena. Nossa, tem foto, depois te mostro. Descendo, escorrendo aqui, ó. Horrível, manchando... Ai. E aí, como que fez pra voltar? Sangue, né? E como que fez pra voltar? Mãozinha ali. Foi andando com o quê? Foi andando a pé? Não, carro de apoio. Ah, tá. É chique o negócio. Entendi. Não, é responsável. Boa. Porque é uma coisa que, assim, permeia... Isso nasceu de berço comigo, esse senso de responsabilidade. Então, depois disso tudo, eu falei, olha só. E aí, em março, eu conduzi a primeira vivência com cavalos. Porque eu falei, os cavalos me chamaram a atenção para alguma coisa. Uhum. Eu entendi dessa forma. Quando a gente fala de Deus, né? Dessa força que rege tudo, né? Que não cai uma folha da árvore se não for vontade de Deus. Falei assim, se não cai uma folha da árvore, imagina uma mulher desse tamanho do cavalo. É pra cair. Mas hoje em dia você faz todos os tipos. Por exemplo, você tem o encontro que tem os cavalos incluídos na dinâmica, você tem o só de mulheres e você tem, por exemplo, o misto, por exemplo. Hoje, o que eu fiz, Ale? Como o último retiro que eu conduziria para mulheres oficial do método Louise Hay seria 2 semanas depois de eu ter quebrado o braço, caído do cavalo. Eu falei, é para eu parar, não é para eu seguir. Cancelei esse, falei, depois eu remarco. Não, eu falei, eu preciso fazer um mergulho interno para entender o que isso está acontecendo, né? Por que eu caí do cavalo? A gente reerga, a gente levanta, sacode a poeira e segue, mas... Por quê, né? Por que isso aconteceu para não cair de novo? E nada acontece por acaso, né? E aí eu fiz a vivência de março, do dia 8 de março. Eu falei, dia da mulher, eu faço aniversário dia 1º de março. Eu falei, uma semana depois eu vou comemorar meu aniversário, conduzindo uma vivência com os cavalos. E aí, esse ano, eu conduzi em março, conduzi em julho e vai ter outra daqui a alguns dias. E aí... Só essa imersão com cavalos, que tem o pano de fundo, a filosofia de Louise Hay. Então, eu trabalho as crenças limitantes, eu trabalho criança interior, né? A menina interior ferida, para olhar para essas dores da infância, mas com o apoio dos cavalos nas dinâmicas com eles. Então, tem meditação guiada. Eu fiz uma misturinha, não levo o nome oficial de Louise Hay, porque eu retiro as vivências dela, né? Tem que seguir ali aquilo que ela criou, um protocolo. E aí, eu integro o meu trabalho, né, a minha metodologia, o meu mecanismo, que são as 8 chaves da mulher de verdade, que são virtudes que eu vou desenvolvendo ao longo do dia. Isso eu faço na mentoria online também, que daí os grupos de mentoria que eu conduzo. E agora, quem vem participar dessa, que não conhece Louise Hay, tá me pedindo para fazer uma oficial. Então, eu tô com uma data reservadinha em dezembro para fazer uma oficial para mulheres também. E pedem para fazer com família, com casais. Então, para onde isso vai... Isso é muito legal. Cenas do próximo capítulo. Lu, aproveitando agora, vamos para um lado mais cômico. A mulherada... Não, porque eu acho sensacional isso. A mulherada chega lá querendo estrangular os homens? Ou elas chegam mais feridas? Por exemplo, o que você percebe, por exemplo, assim, no sentido... O que é mais comum? Qual a queixa mais comum? Até pra gente entender o mundo que a gente vive. Tanto dos homens quanto das mulheres que chegam pra você. Qual que é a maior angústia? Maior queixa, né? Eu vou falar das mulheres porque é quem mais chega pra mim. Dificilmente um homem me procura. Alguns procuram,
mais com questões mesmo de ansiedade, enfim, mas muito raro. Como toda a minha comunicação é voltada para mulheres, é o que acaba acontecendo, é o que acaba vindo. Com os cavalos, eu acredito que isso vai mudar em algum momento. Verdade. Mas as mulheres que me buscam, eu falo muito sobre relacionamentos. Então, eu acabei atraindo um público de mulheres divorciadas, que têm medo de voltar a se relacionar. Então, feridas, né? Que vivem relacionamentos abusivos e que me pedem esse apoio, essa ajuda, ou para sair da relação, mas muitas vezes elas já estão nesse ponto de já enxerguei e me tira daqui. Mas eu vejo que o foco das mulheres que têm me procurado, principalmente com essa comunicação vindo com os cavalos, falando sobre esse universo, são mulheres que estão ali vivendo no automático, num nível de ansiedade altíssimo, né? Uma autocobrança, e de repente ela não se reconhece no espelho. Mulheres muitas vezes que já entraram na menopausa, que se olham, que não se reconhecem no espelho. Eu tô vivendo uma vida que não era o que eu sonhei lá atrás. Dá a sensação de que, poxa, já passei da metade da vida. O que eu tenho pra frente? Meus filhos estão crescendo. Quando chega, né, nos 40 anos, eu acho que bate isso muito, né, na mulher. Sim. Porque, querendo ou não, assim, eu vejo hoje, assim, do meu lado, né? Eu sou da geração que hoje a mulherada trabalha pra caramba. Às vezes trabalha mais que o marido, muitas vezes, entendeu? Trabalha muito e tal. E aí a mulher entra nessa responsabilidade também, né? Que antigamente era muito, só o homem trabalha, né? Não sei o quê. E a mulher coloca aí esse peso na vida, ainda mais no casamento. E isso eu vejo que a gente só vai perceber lá na frente. Essa busca pela liberdade não é só a liberdade a de liberdade ser financeira. Quem ela é. Não veio com isso. Veio com uma liberdade de poder, em busca de igualdade. Isso. Eu quero... Por que o homem pode ou não Será posso? que essa busca foi tão boa? Pra mim foi extremamente prejudicial. Eu acho que a mulher pode sim trabalhar. Eu não sou machista, mas eu também não sou... Tô longe de ser feminista. Somos dois. Eu sempre falo que todos os extremos é um perigo gigante. Exato. Porque, na verdade, assim, existe o ter a capacidade de e o precisar fazer. São duas coisas completamente diferentes. Sim. E eu gosto muito, você estava falando da idade, eu acho a idade dos 40 aos 50, tanto para o homem quanto para a mulher, uma idade fantástica. Sim. Lógico que todas têm as suas peculiaridades, mas porque é uma fase onde você mais ou menos sabe como é que vai ser o seu estilo de vida, as coisas financeiras, profissionais dão uma estabilizada com raras exceções, você já teve escolhas que foram feitas, então ou você tem um casamento, ou desfez, tem filhos, enfim. Então o conhecimento é um pouco melhor e aí você também começa a questionar, para onde eu estou indo? Essa Será é a que grande faz questão. sentido, Exatamente. né? Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tudo que eu criei. Recalcular a rota, mas sabe aquele Recalcular agora... a rota. Sabe aquele agora vai? Agora vai! Que quando a gente é mais novinho, vai. Agora vai. Agora vai dar certo. Agora, chega uma certa idade que, tipo, agora vai. Mas tem que ir, já era pra ter ido. Já tinha que ter então, dado, chega né? essa... E assim, também... Mas também, o que é esse agora vai, né? Porque agora vai pra onde? Exato. E assim, o que eu penso assim, às vezes a gente já tá bem. E o que a gente quer mais? Mas aí... Entendeu? Agora vai. Mas Vicky, vai o quê? Às vezes já foi. Você já tá aí bem. Aí cai muito na questão, que eu acho que tem um cunho espiritual, que é a questão do propósito. Sim. Porque assim, é que a gente, nas fases da vida, a gente vai ter uma fase inicial onde você quer se provar pro mundo mesmo. Eu consegui, eu comprei uma casa, eu fui morar sozinho. Enfim, aí depois, isso de certa forma, quando você chega nessa fase dos 40, você fala, não, tudo bem, um carro é um carro, ele me leva, a casa é uma casa. Então você começa a questionar. E eu acho muito legal uma coisa que eu não vejo falar por aí, e aí você pode até acrescentar, enfim, porque assim, a pessoa quando ela tem ali os seus 50 anos e ela se divorcia, tanto homem quanto mulher, não é fácil em vários aspectos. Não. Muitos têm vergonha do corpo, acham que não sabem mais como conduzir um ato de intimidade. Você fica pensando sempre se aquilo vai ser outra escolha errada, se aquilo não vai interferir na outra dinâmica que você tem, que é o resquício da anterior, que é ali uma estrutura de filhos, ou a casa que você mora. Ou como os filhos vão enxergar, né? Sim. A mãe. Principalmente a mulher, eu Principalmente a acho. mulher. Muito Concordo. a mulher, né? Porque assim, uma coisa é o homem.
O homem é sempre, né, o galanteador, galanzão, Não, ele não vai é, lá, não, senhora. ele vai pegar a menininha Nós já mais vamos nova. brigar nesse programa. Vai pegar a menininha mais... Eu já estou sei, em desvantagem, eu e sei Bob, como mas não é assim, não. Eu sei como é essa raça. Eles vão lá e gostam das meninas mais novas. Minha mãe já fala, eu vou gastar o dinheiro todo pra não ter como gastar com a outra. Eles querem quantidade e a gente busca qualidade. Exatamente. Você sabe, assim, você brincadeira, linchada peraí, agora. brincadeiras à parte, confunda vídeo de verdade. eu não acho... Então, eu acho que já foi assim, Vicky. Eu acho que esse é um sei. problema da sociedade. A gente tem as relações líquidas que o Bauman falou tanto, e eu até falei aqui num programa uma vez, que eu acho que hoje as relações são gasosas, ninguém se enxerga. Mas, na verdade, isso já não é mais do público feminino ou masculino. As relações estão assim. E existe todas, uma né? ilusão, que aí eu acho que é uma ilusão muito grande, que é a do não envelhecimento. Então, todo mundo acha que não vai envelhecer. A mulher também acha que ela vai ser uma menina de 20 anos com novinha 60, com sempre, 50. E o cara também acha que é um meninão. E aí, esse é o grande problema. Mas porque não, mas o corpo biológico interno, independente do externo, ele acompanha. Sim, mas eu acho que assim, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O homem, ele, tudo bem, ele arrumar uma menina mais nova e tal. A mulher, perante a família e os filhos, ela tem vergonha de entrar no nosso relacionamento, de apresentar pros filhos, entendeu? Existe, não existe Claro essa que questão? existe. O medo de ser rejeitada, Sim, uma necessidade de validação externa. claro. Você falou uma coisa importante, Ale, que é o seguinte: o quanto as pessoas não têm mais capacidade de sustentar o olhar para o outro. Né? Mas quando a pessoa é terapeutizada, quando ela está acostumada com esse universo terapêutico e ela tem esse comportamento de se autoconhecer, de se enxergar, porque eu acho que isso é um fator. Se eu me enxergo, eu não vou aceitar que o outro não me enxergue. Exato. E eu não vou não olhar para o outro. E aí começa a cura das relações. Sim. Ou ela vai se dissolver e aí, infelizmente, vai... Tudo bem, e aí não ia se sustentar mesmo. Mas precisa ter esse olhar. E aí, para essa mulher que busca essa reconciliação com ela mesma primeiro, sim, sabe? Eu falo que um amor não se cura com outro amor, a não ser um amor próprio. Porque senão vai entrar em outra... Vai entrar num looping, né? Num looping. E aí, quando você fala sobre essa questão da não aceitação do envelhecimento, a gente está vendo mulheres deformadas, homens também deformados fisicamente, mas se fosse só o físico, porque a deformação do físico, buscando essa Perfeição, essa juventude eterna, isso. mostra que a alma já foi deformada. Perfeito. E aí, como essa alma precisa ser curada, né? Porque senão vai chegar lá para os nossos amigos fantasminhas, lá em outro plano. Como, gente? Não vão reconhecer, falar assim, minha filha, quantos anos você tem? Aproveitando que você está falando de alma, onde entra a espiritualidade, por exemplo, no que você faz, Lu? Assim, eu digo você mesmo. Como é que você coloca isso para poder? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Você lida com muita dor. Sim. Não é fácil também sustentar tudo isso, né? Com certeza. Poxa. Teve uma conversa uma vez que eu tive com um especialista de marketing e ele falou assim para mim, um querido, ele falava assim para mim: Lu, mas tudo bem que você fala que você trabalha com relacionamentos, se for nichar, porque tem que nichar. Mas você não trabalha com relacionamentos, você trabalha com espiritualidade. Porque você trabalha questões da mulher que envolvem várias camadas. Porque com Louise eu aprendi sobre as 5 camadas. Né? Então, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico, o corpo espiritual. Tá faltando um aqui. Emocional, enfim. Tudo bem, não tem problema. Eu repeti algum aí, mas Tudo bem. O que eu quero dizer? Que o corpo emocional faz parte, o nosso espírito faz parte, Sim, as nossas emoções fazem parte. Então, eu trabalho com o bem-estar e a natureza proporciona isso, não só com os cavalos e tudo mais, mas, né, o de você tirar o sapato e pisar na grama, essa é uma das horas que eu mais me sinto conectada com a espiritualidade. É a natureza. Mas assim, eu tô conectando o meu corpo, a terra, as minhas emoções, os meus sentidos todos e me conectando com algo maior. Porque se você olhar para a natureza, pro físico da natureza, o que você consegue enxergar, você vê Deus ali. Nossa, com certeza. Você tirou as palavras da minha boca. Não tem como não ver. Deus tá ali.
E assim, você que fala que é apaixonada por cavalos, você conseguiu já algum dia parar, sem fazer nada, só parar e ficar olhando para os olhos do cavalo? Não, sempre que meu avô tinha um sítio e ele tinha cavalos. E eu, desde pequena, eu tenho essa conexão com ele, sabe? E assim, toda vez que eu vejo, eu fico olhando pro olhar. Ele olha tão profundo. Ele enxerga a tua alma, mas ele enxerga a alma de quem tá ali de verdade, em presença. Bom, Entende? a gente é suspeito, né, Lu? Porque a gente fala muito disso, né? Você até já se Já tô emocionou, eu chorando. falo, o público fica esperando. Eu tava esperando você chorar. A gente, para nós, não existe nada sem espiritualidade. Não tem. Porque é aquilo, né? A vida pode ser uma bênção, né? E se a gente tiver essa integração com tudo. Lu, conta pra nós. Pô, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando. Ah, eu adoro. também. Lu, conta pra nós. Teve alguma história, lógico, sem falar o nome da pessoa, de superação que te marcou? Que você fala, eu soube de uma pessoa, ela chegou tão assim destruída e, enfim, que você possa compartilhar assim, até pra pessoa ter a dimensão do que é possível nesse processo. Várias histórias, né? Que o difícil talvez seja trazer uma em foco, né? Mas com esse trabalho dos cavalos, o que eu percebo, né? Mulheres que chegam às vezes com muito medo e no final estão abraçando. Eu postei um depoimento na minha página esses dias da Gi, e ela falou assim pra gente lá, né? E no depoimento ela deixou isso muito claro, que ela amava cavalos longe dela. Ai, meu Deus. No Ó, amor final- platônico. No final tem uma foto dela em cima do cavalo, abraçada legal. nele, no pelo. Porque a gente não é um processo, uma vivência que ela vai montar com capacete. Não tem montaria. Mas em algumas mulheres eu proporciono que ela monte no cavalo. Para sentir a fluidez, a confiança, trabalhar a autoconfiança, a confiança na vida. Então eu percebo mulheres que lá conseguem perceber exatamente em qual área da vida ela precisa ser mais firme, em qual área da vida ela pode relaxar. Porque quando você chega ali diante dele, você é você. Você está em presença. Ai, Você é um ser espiritual diante de um outro ser espiritual. Então, o que acontece ali, eu acho que mais do que todos os exemplos que eu trouxe da minha superação, né? E teve há uns dias atrás, eu estava preparando a pista, eu tinha ido um dia antes com meu pai, preparei todos os cavalos, né? Levamos eles nas cocheiras para se alimentar, tal. E aí, no dia seguinte, ia ter um primeiro trabalho. E eu desci com eles para a pista, e eles estavam lá já na pista, que eu construí essa pista, né, um cercado que não tinha no vale, porque eu falei, não, agora eles precisam ter um lugar aqui, né, gramado. Então, eles entraram e estavam lá todos comendo, pastando lá, né, que cavalo faz pasta, né. Enfim, cavalos são cavalos, em primeiro lugar, né. E aí, eu entrei no meio deles, e aí eu fui agradecer. Eu fui observar e entrei lá para agradecer por eles estarem disponíveis ali para o trabalho que ia acontecer durante o final de semana. E agradecendo, e falando, olha, eu sinto que eu tô no caminho certo. A gente sabe porque o nosso corpo mostra. Quando a gente se emociona, quando a gente se arrepia dos pés à cabeça, né? Eu percebo que é algo a mais está agindo aqui nesse momento. E naquele momento, os cavalos que estavam todos pastando. Quando eu entrei, eram duas éguas e 4 machos, né? 2 fêmeas e 4 machos. As duas estavam lá no fundo, pararam e ficaram olhando pra mim, uma do lado da outra. Eu olhei e falei... Ó, a mulher. Elas me viram. Olha, elas me receberam. feminino. Aí eu entrei. No que eu entrei e fui perto delas, eu até agachei. E eu fiz um vídeo disso depois. Postei esses dias até, porque eu demorei pra postar. Porque sabe quando o negócio estava sentindo aqui ainda? Eu até postei assim, não precisa fazer sentido, precisa sentir. A hora que eu olhei, todos tinham parado de pastar e estavam imóveis olhando pra mim. Todos. Eu olhei e falei, isso aqui é uma permissão para eu fazer o que eu estou fazendo. Porque é um respeito pelo animal que está ali em primeiro lugar e abrindo um campo para receber um espaço deles, porque aquela pista é deles ali. Sim. Para receber, para trazer outras mulheres, cada uma também com a sua história. Eles não guardam traumas. Eles não guardam traumas. Sim. Né? Eles só estão ali, claro, né, com reflexos para garantir a sobrevivência. Mas as mulheres que entram têm traumas conscientes e alguns inconscientes que são mostrados ali. E naquele momento, eu assim, integrou tudo. Então, a gente começou essa conversa perguntando, né? Como que eu integrei tudo isso. Então, eu tô ali, transformei o Vale do Samurai em um espaço de cura e transformação.
A maior parte das vivências que eu tenho recebido são retiros de igreja presbiteriana, evangélica, centros espíritas que buscam um lugar para conectar, né? Enfim, com o que tem de mais profundo, né? Terra, fogo, água, ar, enfim. Você está ali com a integração total, né? E integrou. E eu ali, conduzindo, eu trabalhando, eu me aproximando dos cavalos de novo. Você imagina a cura? Exato. Sim, Mas Isso não é para mim, é para minha família, para minha ancestralidade, sabe? O meu pai olhando e falando, pode levar, que cavalo que você quer levar? Que demais. Pai, esse cavalo pode ser só para trabalhar, eu não quero mais ele sendo montado em competição. Já tá pronto, é isso. Que fofo. Então, assim, montando agora, né? Reunindo, escolhendo quem são os cavalos que vão trabalhar só com a terapia. Isso é muito legal. Maravilhoso. lindo, Criando gente. esse campo mesmo, né? Lu, maravilhoso. a gente... Bom, a gente Não já tem tá nem chegando que falar, na parte... né? Então, a gente já ficou bastante emocionado, porque a gente já vamos nos Porque inscrever. eu acho maravilhoso, assim, essa integração que Deus nos proporciona. Eu acho que toda a criação divina, ela merece o nosso total respeito e louvor, porque é maravilhoso. Todo programa, Lu, a gente tem uma mensagem cristã que a Vicky traz e que tem a ver, logicamente, com a temática do programa, né? Então, Vou Vicky... trazer aqui hoje. Bom, ressaltando a preciosidade e o valor incomparável da mulher virtuosa, temos Provérbios 31:10. 31:10, eu nunca sei, é o capítulo. Versículo e capítulo. Versículo Ela não 31. aprendeu isso É, até hoje. A esperança pra mim, gente. A esperança. Você também, eu não sei, eu nunca lembro, eu nunca sei. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então é um pouquinho do que a gente falou hoje, que a mulher tem esse seu valor. E é muito lindo o que você faz, Lu. Eu realmente fiquei aqui encantada. Quero ser uma das suas próximas mentoradas. Ai, que honra. E vai ser, tenho certeza que vai ser muito legal. E muito obrigada, um prazer te receber aqui. Foi muito, agregou demais, foi uma honra. Privilégio, de verdade, de coração. Obrigada, muito obrigada. eu que agradeço. Foi um momento muito descontraído, leve. Né? Que boa ideia, né? A ideia é seja assim, né? isso, é A gente isso. ri, chora, mas o importante... Total. E que dá esperança também, né? Porque certeza. se alguém cair do cavalo na vida, em qualquer área, sabe que tem solução. Saiu o slogan do Sim, programa. o slogan do programa. Caiu, levantou. Cavalo... Lu, deixa, além das suas redes sociais, como é que as pessoas te acham, tudo isso, por favor, pro público. Você pode falar para esta câmera aqui. E eu queria que você deixasse também uma mensagem, tanto para os homens quanto para as mulheres, que duvidam do valor delas mesmas. Oh, meu Deus. Eu acho que a mensagem é que, espelhando, né, com os ensinamentos que a natureza nos traz, que não existe uma folha igual a outra, uma árvore igual a outra, não existe nada igual ao outro, assim como a nossa identidade não existe uma igual a outra de qualquer ser habitado aqui na Terra. Então, se existe um valor maior em ser de verdade, eu desconheço. Então, desperta sua autenticidade, reconheça quem você é de verdade, que é possível. Isso é libertador. E aí, minhas redes sociais, @eusou.lucaldas e o Vale do Samurai, @Vale do Samurai. Para quem quiser saber mais sobre os cavalos também, Aras Jarque. Muito Lu, legal. muito obrigado de Muito coração. obrigada Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Muito legal. Agradeço demais. E quem estiver nos assistindo, procure, não deixe, não fique numa situação que está desagradável. Tem caminhos que Deus nos proporciona. Isso Lu, aí. muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. E até mais. Até o próximo programa. Obrigada. Beijo grande, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.